Sim. Então vamos retomar aqui, né? Nós estamos agora, tivemos uma pausa aí, praticamente o mês de agosto todo parado, né? Acho que a gente só teve um encontro em agosto, foi no dia 2 de agosto, se não me engano bem, mas de qualquer maneira a última aula foi a aula do dia 25, a aula número 25, foi dada ou no final de julho ou no início de agosto, e a gente parou por um tempo grande, aí, ao longo do mês de agosto praticamente paramos, e fizemos o que a gente queria fazer, que é, vamos dizer, padrão no estudo das relações de dispersão. Estudamos em vários casos, 3 dimensões, depois estudamos também separadamente casos de campos escalares mistos, campos vetoriais mistos, campos tenoriais mistos. Agora eu estou trazendo um modelo aqui que vai ser uma oportunidade da gente aplicar tudo aquilo que a gente viu. Esse modelo, né, o trabalho dele se chama Four-Mathematical Equations, né, que é uma equação para o eletromagnetismo com troca de cargas. Então tem carga mais, carga menos, carga zero. Né? E aí esse trabalho envolve uma não linearidade, envolve uma extensão. É um modelo abeliano, né? Um modelo abeliano com 4 bósons de Gauge em geral, que a gente está deixando esse IJ gerais. Né? E o Dória e o Santiago, o Luiz Santiago Mendes, tem esse trabalho. Eu acho que está no arcaico, não está? No arcaico está na revista. Está no arcaico de qualquer forma. O arcaico é mais democrático, porque o arcaico todo mundo pode abrir, às vezes as revistas cobram para poder baixar arquivo, né? Então está no arcaico, eu não sei se não tem o número aí com você, mas botando lá, Four-Mathematical Equations no arcaico, quem quiser ter detalhes do Baker mostrando a invariância de Gauge, como é que esses campos se compõem para formar essa coletividade, que eu estou chamando aqui de coletivização, né, de campos de Gauge. Então, na verdade, a gente tem um trabalho de coletivização, nós temos não um campo de Gauge, nós temos mais campos de Gauge, nesse caso pode ser 4, por exemplo, né, ou até mais, mas temos uma coleção de campos de Gauge se transformando sobre uma única simetria comum. Então, apesar de ter essa coletivização desses campos de Gauge, o modelo é essencialmente abeliano. Né? Então, todos os detalhes, né, para quem quiser seguir os detalhes da construção do modelo, então nesse artigo aqui, estamos arcaicos. Então, vamos cruzar aqui ao modelo já dado, né, a partir desse modelo, tirar as relações de dispersão. Quais são as novidades aqui relevantes em relação ao que a gente tinha feito? O aparecimento desse termo aqui, que agora tem uma espécie de um field strength que é simétrico, né? O que certamente vai me estar dando propagação para a parte longitudinal. Isso aqui é puramente transverso, mas esse S mini aqui, como ele é simétrico, né, nada impede de eu ter essa contração mini. E aí eu teria uma quadra divergência de ar que daria parte longitudinal. Então aqui eu tenho uma longitudinalidade também, aqui eu tenho uma transversalidade, tenho um termo tipo de massa, que é tipo Proca, né? Tipo de Broglie Proca. Agora, esse termo aqui é um termo quártico, é um termo de alta interação. Então, a gente estaria tentando buscar relações de dispersão, incluindo agora esse termo quártico com esse tensor aqui. A gente pode observar que esse tensor é simétrico na troca de I com K, por causa do μi, e essa combinação μJ e L também é simétrica em JL. Então, eu tenho uma simetria em IK e uma simetria em JL, né? Mas não necessariamente eu tenho uma simetria em IJ. Se eu trocar I com J não é a mesma coisa. Então, a simetria é I simétrico com K, J com L. Bom, mas esse termo é um termo quártico. Em geral, a gente tira relações de dispersão para os campos livres, né? Então, ou seja, o lagrangiano é bilinear e as equações de campos são lineares. Aqui, se eu for derivar as equações de campos, a gente vai ter, aqui vai ter esse termo que é quadrático, então vai dar um termo linear, mas ele vai dar um termo cúbico nas equações de campo. Vamos rapidamente aqui derivar as equações de campo, porque eu sei que tem nesse curso, hoje mesmo eu recebi um e-mail de um estudante perguntando justamente quando que a gente retomaria as aulas de relação com dispersão. Ele escreveu hoje, não é? Eu respondi para ele que a gente estaria retomando hoje. Eu sei que tem estudante de graduação que às vezes não está muito familiarizado com como se deriva equações de campo na formulação covariante. Então eu vou fazer aqui mais um detalhe, vou deixar esse termo o tempo todo e depois nós vamos fazer as considerações de como esse termo vai poder comparecer nas relações de dispersão, apesar desse termo não ser bilinear. O lagrangiano ele vai dar um termo cúbico nas equações de movimento. É um termo bastante não linear. Como lidar com essa não linearidade para tirar as relações de dispersão? Nós vamos discutir isso e
depois a gente vai tirar uma linearidade em duas etapas. Primeiro eu vou fazer o modelo, tirar as equações de campo. Depois de tirar as equações de campo, nós vamos abandonar esse termo. E aí vamos tirar as equações, a relação de dispersão para o modelo linearizado. Depois nós vamos introduzir a não linearidade, como tratar a não linearidade nas relações de dispersão. Isso vai ficar com o segundo momento. Então, a primeira coisa para tirar as equações de campo, né? Fazer o princípio variacional. Foi para tirar as equações de ordem Quem pode nunca falar. viu, só fazer uma observação. Fala aí. Quer dizer, a física ela sempre se prontificou a buscar os últimos constituintes. Sim. E a partir daqueles últimos constituintes, constituir, né? O que aí tem de novidade é a questão da passagem do último constituinte à coletivização. Certo. Você entender que a natureza ela é uma coletivização dos últimos constituintes, não apenas uma caixinha do último constituinte. Certo. Então, quando você tem uma tabela de periódica, tudo isso, ou mesmo um X-Play, tudo isso é coletivização de últimos constituintes. Certo, exatamente. Então, agora como é que você transforma isso numa dinâmica, numa lagrangiana? Isso. O outro ponto que eu diria, professor, essa lagrangiana, ela tem, vamos dizer, N fótons. Vamos dizer que 4. Então, os 4 fótons, eles podem ter uma parte transversal, uma parte longitudinal, Sim. e essa parte que você está chamando de não linear, ela na verdade, ela vai ter os vetores de polarização e magnetização. Certo. Então, nas equações de Maxwell, os vetores de polarização e magnetização são colocados à mão. Sim. Aí, quando se derivar, você vai ver que tem alguma coisa aí. Isso. Então, nas teorias não lineares, nas formulações não lineares do eletromagnetismo, como a gente viu aqui, a polarização e a magnetização, elas saem automaticamente como funções dos campos. Que vai ser o caso aqui também, porque aqui é um caso não linear. Então, da não linearidade, a gente vai ter a polarização e a magnetização. Agora, é interessante observar, diferentemente dos modelos usuais, né, não lineares, as teorias que nós tratamos, que nós chamamos L, de F, G, nesses modelos não lineares, a gente escreve toda a evolução do sistema é feita através dos campos, né? Então a gente vai estar o tempo todo trabalhando com os campos E, com os campos B. Os potenciais não aparecem. A diferença aqui é que nós estamos aparecendo com os potenciais. Então, na hora de tirar o vetor de polarização e o vetor de magnetização, a gente vai ter que tirar em função dos potenciais, né? Porque os campos não vão, aonde aparecem os campos, né? Que é aqui o R e o B, né? Aqui vão aparecer outros campos, né? Porque aqui, claro, F, I. Então, vamos dizer, para se eu pegar, então só para chamar a atenção do que você está falando, que essa questão da polarização e da magnetização, apesar de ser um modelo não linear, ela vai num caminho diferente do que ocorre naturalmente nos outros modelos não lineares, onde a polarização e a magnetização, como no caso do Bohr nível, só para dar um exemplo, fica em função dos campos A e B. Aqui não vai ficar em função dos campos A e B. Só para chamar a atenção também, para quem não está acostumado com a notação covariante, por exemplo, se eu pegar aqui o F0I, né? Claro que tem que ter cuidado, porque tem notação, vou botar assim, espacial. Esse índice aqui é o índice espacial. Então, esse índice aqui é o índice de sabor. 1, 2, 3, 4. São os 4 campos de rede. Mas esse índice I aqui, que eu estou colocando agora como índice maiúsculo, é o índice espacial do espaço do Minkowski. O espaço do Minkowski, vamos dizer, o índice I, né? Ele vai ser 0I, onde esse I é 1, 2, 3. Então, esse índice maiúsculo I aqui está se referindo aos eixos X, Y, Z. Tá? E esse índice I aqui não, está nomeando o tipo de fóton que eu tenho, o tipo de campo eletromagnético. Sabor, família 1, família 2, família 3, ou seja, é sabor 1, 2, 3 e 4. Esse aqui não, índice espacial. Então, para nós aqui, só para lembrar, isso aqui vai ficar D0 a I menos DI a 0I. Então, lembrando aí do que a gente normalmente faz a identificação do espaço do Minkowski, esse cara aqui, então esse D0 é 1 sobre C DDT. Esse AI aqui embaixo, esse I grande embaixo, é a forma covariante do tensor, né, do vetor
ele forma contravariante com índice inteiro. Então, isso aqui é menos o potencial vetor. Então, isso aqui fica menos o potencial vetor do sabor I. E esse cara aqui vai ficar menos a derivada espacial, que é menos o gradiente, né, o componente I do gradiente, atuando no potencial φ sobre CI. Então, isso aqui é justamente o campo elétrico associado ao sabor I. Então, isso aqui é o campo elétrico I. Então, vamos chamar isso aqui desse campo elétrico aqui. Aqui é o campo elétrico da família, das famílias, 1, 2, 3 ou 4. Então, está aqui. Depois o campo magnético, a gente vai pegar o normal. Isso aqui é o tradicional. Então, é o tradicional, porque é o tensor, antes é o tensor de Maxwell. Então, isso aqui é índice maiúsculo, espaço, espaço, e aqui o índice de sabor. Então, vai ficar DI AJ I menos DJ KI I. Então, isso aqui para nós olhando o gráfico rotacional, né? Esse cara aqui é o próprio gradiente, esse aqui é menos, então isso aqui está dando para nós, no fundo, isso aqui dá menos epsilon I. JK, tudo isso aqui no espaço, setor espacial, né? Do espaço uniforme, menos F e JK, e aí o rotacional de A, componente K, rotacional no campo AI. Então, esse I aqui é família 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai ser, na verdade, menos, né, o campo magnético associado ao sabor I. Então, isso é o normal. São os campos elétricos e magnéticos de Maxwell associados ao FMI, né, com os índices de sabor. Então, são os 4 campos elétricos, nesse caso, 4, né? 4, Maxwell Equation, 4 campos elétricos, 4 campos magnéticos associados desse modo. Então, você quer um grande. Ele é maiúsculo ou minúsculo? Não, campo elétrico. Aqui? Campo elétrico magnético. Aqui é maiúsculo, tem mais. Não, o I. Esse I aqui é o de família, é o minúsculo. Então, 1, 2, 3, 4, é o índice minúsculo. O I, J, K são os índices de espaço. Mas não daria ter um índice também do. O campo. Vou botar aqui, peraí. Então, peraí, o campo magnético. Peraí, FJ. Não, já está aqui, perdão. É melhor botar desse modo aqui. Isso aqui vai ficar menos epsilon, obrigado, vai. Menos epsilon I. JK. Tá? Campo magnético. Componente K espacial da família. É isso que tem que ser. Eu tenho esse epsilon. Então, os índices livres são I, J grandes e o I. I, J grandes e o I. Então, isso aqui está dando a componente K, que pode ser X, Y ou Z, do campo magnético I, né, da família I. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar F, vamos dizer, 1, 2, I, eu teria menos epsilon 1, 2, aí aqui só pode ser 3, né? E aí aqui ficaria o B3, componente. Então, se eu pegar esse F1, 2i, isso vai ser menos a componente Z do campo I. Ou, se eu quiser, eu posso escrever assim, menos campo magnético da família I, pegando a componente Z. Se eu pegar o F23, né, vai ser menos o campo magnético componentes X. E se eu pegar 1, 2, 2, 3, vai ser a componente X. Depois, se eu pegar o F 1, 2, 2, 3, 3, 1, se eu pegar o F 3, 1, vai ser menos o campo magnético componente Y. Então, é o de sempre, tá? Esse índice I está me dando o sabor do campo magnético, e esses índices IJK maiúsculos estão me dando a posição, a componente do espaço euclidiano. Então, tá lembrado isso aqui? O campo elétrico em cima também. O campo elétrico aqui é componente, não, aqui não, esse aqui é pequeno. Porque aqui não tem, ó. Esse aqui peraí, né? Perdão, Dora, também. Tem razão. Seria melhor colocar aqui a componente I do campo elétrico da família I. Exato. Boa, tá certo. Estava errando aqui. 0 I. Então esse I aqui fica. Então pode ser 1, 2, 3. Componente X, componente Y, componente Z. Então o que vai aparecer aqui? Componente X, componente Y, componente Z. Exatamente.
Tá assim, vamos deixar assim que é melhor. Assim está correto. Então, aqui é família e aqui é componente espacial. Perfeito. Agora, esses campos que vão aparecer aqui são novos, né? Vamos pegar o S no I, que é a parte simétrica, né? Aqui. E vai aparecer um conjunto de novos campos, que seria o seguinte: S mini. Então, como esse tensor é simétrico, eu posso pegar componente 0, 0. Então, eu posso ter um campo S0, 0. Esse 0, 0 é índice temporal do espaço do Minkowski e aqui é a família I. Então, vai ficar D0 a 0I mais DI mais D0 mais vai ficar D0 vai ficar duas vezes, vai ficar duas vezes D0 a 0I mais D0 a 0. Então, isso aqui vai ser o que? Vai ficar duas vezes esse 1 sobre C, derivada temporal, da componente A0I. Isso aqui é um campo, né? Não sei como é que a gente vai chamar isso, né? Mas seria um campo que vai se adicionar ao campo eletromagnético. Então, esse cara aqui poderia chamar isso aqui de um campo, sei lá, é pequeno, não importa, não vou colocar não. Eu só quero chamar a atenção que a gente vai ter um conjunto novo de campos que vão sair daqui, que não são campos eletromagnéticos, são campos ligados diretamente ao potencial. Então, esse campo aqui está dando só a derivada temporal, né? Porque na verdade isso aqui vamos botar assim, tem 1 sobre C2 então, porque eu fiz sobre C, né? E aqui vai ficar o φ da família I. Aqui está aparecendo o potencial escalar da família I. É um campo, é um novo campo, né? Tá dentro dela. Depois eu posso pegar a componente S0I, né? S0I grande. Então aqui eu peguei temporal, agora temporal espacial. E aqui o sabor. Então isso aqui vai ficar D0 a I mais DI a 0I. Que é a mesma coisa, claro, que o S de 0. Então isso aqui é 1 sobre C, derivada temporal. Da componente, essa componente aqui é a componente com índice embaixo. Então vai ficar aqui menos 1 sobre C, derivada temporal. E aí essa vai ser o potencial vetor A, né? Componente I, aqui potencial vetor A, componente I da família I. E aqui vai ser mais a componente I do gradiente. Então, vamos dizer assim, gradiente, componente I do φI sobre C. Então, que é também, claro, isso aqui, como isso aqui é simétrico, isso aqui é igual a S, I, 0, I. Então, é um outro campo, né? Um campo que vai estar pegando o gradiente aqui, né? Diferentemente do campo elétrico. O campo elétrico é menos 1 sobre C ddt do A, menos o gradiente do φ. Aqui tem esse sinal mais aqui, né? Então, a gente pode deixar isso como pode ser um outro campo. Depois eu estou pegando temporal, espacial, temporal e agora as duas componentes espaciais. S, I, J, I. Então, isso aqui para nós vai ser gradiente DI do A. Tem alguma coisa de notação? O IJ são as componentes espaço-tempo. Espaço, esse IJ é esse espaço-tempo. Eu devia ter mantido como lugar. Confuso, né? Existe o IJ maiúsculo como. Exato, como flavor, né? Poderia ter feito isso. A gente vai trabalhar na notação por variante mesmo, né? E aí aqui DJ, aí componente. Então a mesma coisa, aqui é componente I do gradiente, componente I do gradiente, aí aqui vai ficar menos, né? A componente AJ. É o vetor euclidiano, componente J, I, flavor I. E aqui mais, né, vai ficar menos também, a componente, a gradiente J, e aqui menos também para lá, e aqui a componente I. Então tá, eu estou botando a flechinha para indicar que é o vetor
a gente tem três famílias de novos campos aqui. O S00I, campo S0I e esse campo SJ, né? Também que é simétrico, é o SJI. Então, além do campo elétrico e do campo magnético, a gente vai ter uma nova família de campos que estão aqui associados a essa espécie de field strength, né? E agora, a questão que você pode perguntar é: isso está quebrando a simetria de gate? Não. Segundo o modelo, não, porque as variações de gate desses potenciais, elas vão ter uma relação com esse tensor aqui. Então, esse termo aqui, com esse PJ, né, satisfazendo certas condições, a gente vai garantir a simetria de gate. Então, a ideia aqui é que todo esse modelo, apesar de aparecer nos potenciais explicitamente, ele seja invariante de gate. A partir desses tensores aqui, fechando certas relações com as transformações de gate. Então, nós estamos falando de um modelo que tem invariância de gate, apesar de não ser explícita, não ser manifesta, mas tem invariância de gate. Basta ler o paper aí para ver como é que esse problema é solucionado. Por que se pode assegurar a invariância de gate, apesar desse field strength simétrico, né? E no caso do Martin, né, a variação de gauge aqui cancela aqui, então esse tensor aqui é manifestamente gauge invariante. Esse aparentemente não é, mas com esses tensores aqui na frente é o que se assegura a simetria de gauge. Então vamos olhar esse modelo como sendo um modelo invariante de gauge. Agora, vou colocar isso aqui em forma, uma forma para a gente tirar as equações de campo. Então vamos tirar as equações de campo, princípio variacional, né? Variações em relação aos campos e variando cada tempo do Lagrangiano. Aqui a gente tem duas variações, o delta disso vezes isso, mais esse vezes o delta desse. Mas devido à simetria, né? Então vai dar duas vezes. Então eu vou ter aqui, a gente pode escrever a variação assim, 2K J, delta F I F mini J. Claro que depois eu teria que fazer a variação em relação a esse aqui. Mas aí, devido à simetria, né, a gente pode trocar os índices e mostrar que basta variar esse e deixar esse sem variar, mas bota o fator 2. Então, esse fator 2 vem por causa da simetria, que seria a variação desse lado aqui. Mas aí, devido à simetria, eu posso mudar os índices e botar um fator 2. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Esse tensor aqui, como isso aqui é mini, isso aqui é simétrico em IJ. Então, esse tensor aqui é simétrico em IJ, então aqui eu vou poder fazer a mesma coisa. Vai aparecer o fator 2, aí vai aparecer essa matriz PIJ, aí nós vamos ter aqui delta, S mini I, S mini J. Legal. Depois, um termo tipo massa, a mesma coisa. Tá? Devido à simetria do M e J, então vamos ter 2 M e J, aí delta A I I, delta A I J. Só fazendo a variação. Tá? Depois a gente vai fixar, né, a variação tá legal. Tá? E aí a gente vai agora pegar o último termo. Então, esse último termo aqui, devido, né, a essa combinação, a mi, então vai ficar L e J, K. Vou ter cuidado aqui, só porque tem o que vai acontecer. Epsilon e J, K, L, aí nós vamos ter delta A, mi, A, mi, J. Eu escrevi naquela coisa Gemini pequeno. Oi? Se chama Gemini pequeno, AMI J, com Gemini pequeno ajuda talvez na. Aquele da delta definitiva. Sim, botar com Gemini, né? Não vou fazer aberto para quem está começando, pode complicar. Vou fazer o mais aberto possível para quem ainda está começando. Então, AMI, AMIJ, aí vai ficar AMIK. E aí aqui vai ficar AMIL. Tá? Agora vamos fazer passo a passo, para ver quem não está acostumado com a notação covariante com ele.
Seguir bem. L, J, K, L. Aí vamos ter A, I, delta, A, I, J, A, I, kappa, A, I, mais. Fazendo todos os quatro tempos, mais agora. L, J, K, L, A, I, A, I, J, A, I, kappa, delta, A, I. Agora vamos ver as simplificações que a gente pode fazer. Então, esse termo aqui, por exemplo, eu tenho esse delta A, I, A, I, J, não, aqui é A, I, kappa, né? I, J, K, L, I, J, K, L, I, J, K, L, I, J, K, L, perfeito. Então aqui eu tenho esse A, eu posso, vamos fazer, como isso aqui está contraído com esse A, a gente pode fazer um seguinte truquezinho aqui, que é, nesse termo aqui, só nesse termo aqui, eu vou, no lugar, como todos os índices estão somados, aonde tem K, eu vou chamar de I, para ficar igual a esse termo aqui. Então, o K eu vou chamar de I, e o I eu vou chamar de K. Então, aqui tinha um K, eu estou chamando de I. E aonde tem I, eu vou chamar de K. Então, se eu fizer essa operação nesse termo aqui nesse termo, vou só repetir, tá? Então, ficou só I, J, K, L. I, J, K, L. Estava assim. Então, esse termo guarda uma semelhança com esse. Por quê? Porque aqui eu tenho delta do A, I, e aqui eu tenho delta do A, I, só com os índices trocados. O que eu posso fazer? Como todos os índices são saturados, eu vou chamar esse K de I. Eu vou chamar o K de I. E o I eu vou chamar de K. Faço essa renomeação de índices aqui. E aí a gente pode observar o seguinte, ó, como isso aqui é simétrico em I, K, por construção, esse tensor tem essa simetria em I, K, então L, K, J e L é a mesma coisa que L, I, J, K, L. Então, devido à simetria do tensor L, eu vou botar aqui o I, vou retornar o I aqui e o K aqui. E aí aqui eu posso colocar esse Mi em cima e esse Mi embaixo. Então a gente vê que esse terceiro termo, ele volta a ser o primeiro. Ó. A, I, K, né, que vem para cá, delta, A, I, J. Então eu reduzo o terceiro termo ao primeiro. Então aqui vai aparecer também o fator 2. E aí eu posso esquecer esse terceiro termo aqui. E a mesma coisa vai acontecer aqui, devido à simetria, em JL. Nesse termo aqui de baixo, que aparentemente é diferente, eu posso, no lugar do L, colocar J. No lugar do L, eu coloco J. E no lugar do J, eu coloco L. E aí eu faço a mesma coisa, boto esse índice em cima e esse índice embaixo. Então a gente observa que, e aí agora, lembrando que eu tenho uma simetria em LJ, L, I, L, K, J é igual a L, I, J, K, L. Então, devido à simetria original do tensor. Então, eu vejo que esse termo aqui fica igualzinho a esse. Só trocou a ordem aqui, só trocou os fatores. Então, aqui também eu posso botar um fator 2 e aqui eu elimino esse termo. Só fiz isso devagarinho para quem não está acostumado a mexer com esses índices, essas trocas de renomeações de zero. Então está tudo visto. Então tem um fator 2 global. Isso, claro, no final do dia a gente vai ter que tomar delta igual a zero. Então deixa eu apagar esses termos aqui que foram incorporados no fator 2. E aí, como tudo isso aqui no final do dia tem que ser igual a zero, o princípio variacional, fazendo esse delta aí, no final tudo isso aqui já, as equações de campo vão fazer igual a variação, né, da ação, da variação do lagrangiano em relação à variação arbitrária dos campos é zero. Então, como você tem um igual a zero no
dimensional, eu vou cortar todos os fatores 2. Então, vamos esquecer os fatores 2, porque está tudo igual a zero. Os 2 é global. Bom, e aí agora vamos começar a organizar a equação de campo. Esse delta em I, então isso aqui é antissimétrico em I. Então isso aqui está me dando dmi delta do A mi I menos o dmi delta do A mi I. O que eu posso fazer, né? Como isso aqui é antissimétrico, esse segundo termo aqui, se eu trocar o mi com I e trocar o mi com I aqui, vai dar a mesma coisa. Então, como isso aqui é antissimétrico, e essa combinação aqui é antissimétrica, eu posso esquecer esse termo aqui e botar um fator 2. Então, eu posso, esse delta aqui, ele pode ser substituído por um fator 2 aqui e um dmi do delta a mi I. Dmi do delta a mi I. Foi isso que eu fiz aqui. Usei o princípio variacional em cima do FMI e usei a antissimetria. Então, esses dois termos aqui, por causa dessa antissimetria, eles se juntam num só, dando um fator 2. E aqui, deixa eu botar aqui mais visível, vai ficar dmi delta a mi. Dmi delta a mi. Tá assim. Já está mais claro. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Devido, eu vou ter uma simetria aqui, eu vou ter dmi delta a mi I mais dmi delta a mi I. Devido a essa simetria em mi I, esse segundo termo, se eu trocar os índices mi I, vai ficar igual ao primeiro. Então, devido a essa simetria, quer dizer, essa combinação aqui está contraída com esse S mi I. Então, isso aqui sai e eu boto o fator 2 aqui também. Então, esse termo aqui vai poder ser substituído por 2 vezes delta dmi do delta a mi I. Tá? Então, querendo uniformizar delta a mi I, delta a mi I. Aqui, como esse índice também está saturado, eu posso chamar isso aqui de mi e isso aqui de mi. Nada muda. Então, eu estou ganhando ali delta a mi I. Tudo bem. Aqui eu tenho delta a mi I. Para ficar delta a mi I, como se tudo está contraído, eu posso chamar o mi de mi e o mi de mi, porque está tudo contraído. E aí eu uniformizo, o delta a mi I. E aqui eu tenho um delta a mi j. Eu quero ficar com todo fatorar sempre um delta a mi I. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse j de i e aí eu chamo o I de J. Agora, lembrando que LJI não é LJ, porque a simetria do primeiro com o terceiro e do segundo com o quarto. Vamos deixar assim. Então, agora eu tenho delta AMI, delta AMI, delta AMI, todo mundo. Mas aqui eu tenho um probleminha aí. Tem só esse DNI que está atuando aqui. Mas eu queria liberar isso aqui. Então, usando sempre aquele argumento, nós vamos fazer uma integração por partes, jogar fora o termo de superfície, como a gente faz sempre na formulação lagrangiana para tirar as equações de ordem Lagrange. A gente, quando for necessário, faz uma integração por partes no espaço de Minkowski. Lembrando que nós estamos dentro de uma ação. Então, como esses coeficientes aqui são constantes no espaço-tempo, são coeficientes numéricos, parâmetros constantes no espaço-tempo, eu jogo essa derivada para cá. Então, eu posso tirar essa derivada, jogo ela para cá, delta, fatorar aqui para cá, o delta AMI sozinho, e esse dmi vem para cá. Mas aí, claro, eu ganho o sinal dentro, integração por partes. Aqui é a mesma coisa. Eu vou poder liberar, fazendo uma integração por partes, jogando fora o termo de superfície, então a derivada vem para cá, vai também ganhar um sinal menos, vai ficar igual ao primeiro termo, menos 2, PJ, e aí vamos liberar com delta a mi, e aqui eu vou ter a derivada de mi. Perfeito. Aqui já está o delta mi, e agora está tudo livre, ó. Tem delta mi, delta mi, delta mi, delta mi, delta mi. Então no final do dia, né? É
Como se eu fizesse isso, eu posso fatorar esse delta I, fazer assim, né? Delta I, então teria isso colocado assim, delta I igual a zero. Então, o que a gente quer aqui que essa expressão seja nula para variações arbitrárias do ANI, delta ANI é arbitrário, então o que é zero é o que está dentro desse colchete. Então a gente vai ganhar essa equação de campo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse menos 2 daqui, no fundo eu vou dividir, vou multiplicar toda essa equação por menos 1/2. Então aqui menos 1/2 aqui fica 1, menos 1/2 aqui fica 1, mais, esquece esse termo aqui, mais PJ. Aqui vou botar menos 1/2. Estou multiplicando toda essa equação por menos 1/2. Menos 1/2. Menos 1/2. Então a equação de campo que a gente tem agora, vou escrever aqui em forma. Aqui vai funcionar lá, né? Então ficou o seguinte, ficou KIJ DI F B I J mais PJ DI S B I J. Depois menos 1/2. Menos 1/2 MIJ ANIJ, certo? Depois aqui ficou o sinal menos, certinho, né? Tá legal. Se eu for a cada brechtiano, ali, né, que é um cada brechtiano, tá? E agora, esse termo aqui vai ficar menos 1/2, bom, agora pretensão de menos 1/2 do L I J capa L, L I J capa L, aí A, B, I, vou botar assim, A, B, I, A, B, I, A, B, L, A, B, K. E depois o último termo, menos 1/2 do L. Aí agora tem que ter atenção, J, I, K, L, o I e o J trocaram, mas não são simétricos. Aí vamos ter A, I, J, A, I, K, A, I, L. Igual a zero. Então aqui só lembrando o seguinte, essa equação ela tem que ter índices livres, o I e o Mi. Então aqui eu tenho o J está saturado, o Mi está saturado, o I e o Mi. Aqui é a mesma coisa, o Mi está saturado, o J está saturado, eu tenho I, Mi. Aqui é a mesma coisa, J, J, I, Mi, né? Tá certo? Aqui, o I, opa, peraí, cuidado, eu esqueci de fazer alguma coisa, peraí, eu troquei, peraí, opa. O I tem que estar livre com o Mi, né? Então, peraí, ficou L, I, J, K, L, aqui é A, Mi, J, A, Mi, J, A, Mi, K, A, Mi, L. Então tá certo. O I está livre e o Mi está livre. O J está contraído com J, o K com K, o L com L e o Mi com Mi. Então, esse termo aqui tem índices livres, Mi no espaço dos unicórnios e I no espaço dos sabores. E o último termo também tem que ter o Mi e o I. O J está contraído com J, o K com K, o L com L, o Mi com Mi. Então, tem índice livre, Mi no espaço dos unicórnios e I no espaço dos sabores. Então, essa fica sendo a nossa equação. Você comprou legalzinho, tá?
pegando os cupins. Vamos lá, detalhe por detalhe da equação de campo. Capa IJ, DI, FI, J, mais PJ, DI, SPJ, menos o meio, MJ, FJ, menos o meio, IJ, KL, aí é equilibrado. AMIJ, AMIL, AMIK. Atenção total, porque esse aqui é o mais importante para nós depois. Menos o meio é que é LJI, KL, IJ, KL. Então, tem que ter sempre índice livre, Mi, Mi e I. Mi e I. Mi com I. Aqui é uma coisa, Mi com esse I. JJ, KK, LL. Mi. E a mesma coisa aqui, Mi com I. JJ, KK, LL, Mi com I. Então, essa é a equação. Lembrando que LJI não é LIJ. O LJK é o LKJ, mas não o primeiro e o segundo índice. O primeiro e o terceiro índice são tanto é que aqui, ó, isso aqui é simétrico em JK e isso aqui é simétrico em JK. Então, parece que as simetrias estão todas respeitáveis, a equação de campo está bem organizada, estruturada, né? Tá certo? Então aqui a gente fez, né? Fez menos, né? Mais, tá certo? Tá certo. É isso. Beleza, então essa é a estrutura da equação de campo. E é ela que a gente vai usar para a gente se guiar para tirar as relações de expressão. Simetrias é I com K e J com L. I com K e J com L. Então aqui, por exemplo, é I com K, J com L. J com L, tá? Aqui tem que ser J com K, a simetria J com K, porque é primeiro com terceiro, então tá certo. Porque aqui, ó, JK é automaticamente simétrico, por causa desse mimi aqui, então esse JK é simétrico também. Então tá tudo certinho, as simetrias estão todas respeitadas. Aqui é IJKL e aqui é JIKL, certo? Você observa o seguinte, ó, esse termo aqui, como tem esse Mi, isso aqui é simétrico em JL. Então, aqui, ó, simetria em JL está mantida. Aqui, a simetria em JK. A simetria em JK está mantida, que a gente sabia desde o início que o L é simétrico no primeiro, no terceiro e no segundo e no quarto. Então, esse primeiro, esse terceiro, automaticamente as equações de campo refletem todas as simetrias que estavam presentes no início, certo? Só para chamar a atenção disso aí. Bom, então, vou apagar aqui. Lagrangiano, H. E aí nós temos, então, como nós tínhamos dito, nós temos um termo público nos campos, na ação. Aliás, temos dois termos públicos, né? Vou botar de novo a equação de campo aqui para fazer algumas considerações. Vou perder tempo recopiando os instantes, então ficou. K e J. O interessante como observação Sim. é que cada um desses termos da equação do movimento é individualmente mais evidente. Pois é, isso tem que ser chamado a atenção aí para quem vai forder o peito, né? Cada termo desse aqui, devido às propriedades desses tensores NJ, PJ, NJ, KL, nós temos a simetria de leite da batida. Apesar de aparecer o potencial, isso que é a novidade. O potencial é explícito, mas isso não impede simetria de leite. Muitas vezes a gente tem o potencial presente, caso de Chern-Simons, por exemplo, a gente tem o potencial presente na ação e o termo invariante de leite. Chern-Simons, por exemplo, em 3 dimensões, epsilon, mi, kappa, ami, mi, kappa, a ação de temos de pensar na equação de compatibilidade. A gente aqui vai ver o termo mi. Vamos botar uma combinação, vamos pegar a ação. Temos de pensar na ação. No termo de máxima, mas o termo de pensar na ação é esse aqui: mi, epsilon, mi kappa, ami, F e K. Essa é a estrutura do termo de pensar no lagrangiano, na ação.
Então, aparece o amigo explicitamente, mas esse termo aqui é invariante de gauge. Esse é invariante de gauge sozinho, esse não é. Porque quando faz a transformação do gauge, vai aparecer o gradiente da função de gauge aqui. Então, esse termo não é invariante, mas aí eu posso, estando dentro de uma ação, fazer uma integração por partes. Faço a integração por partes, essa derivada vem para cá e me produz a identidade de Bianchi. F mini kappa, dmi, F mini kappa é identicamente zero. Então, esse termo aqui é invariante de gauge dentro da ação. Como, por exemplo, que era o fio de Jaquille, em 4 dimensões. F mini kappa R. Kappa lambda. Nós temos aqui o vetor aqui de anisotropia, o potencial de gauge e o field strength. Então, de novo, esse termo aqui não é invariante de gauge. Então, eu vou ter um D alfa aqui. E aí eu vou fazer a integração por parte. Quando eu integrar por parte para cá, vai dar zero, vai dar a identidade de Bianchi. Mas quando eu integrar por parte para cá, vai aparecer um termo que vai aparentemente quebrar a simetria de gauge, que vai ser dmi, dmi. Que antes simetrizando, por causa desse mi, vai ficar alguma coisa do tipo dmi, dmi, menos dmi, dmi. Então, esse termo aqui, esse vetor de anisotropia, poderia estar quebrando a simetria de gauge por causa disso. Mas o que a gente impõe? Se essa anisotropia for o gradiente de uma função escalar, sei lá, uma função psi de x, então essa grandeza automaticamente é zero. Então, a gente mostra que esse V aqui, esse vetor de fundo, tem que ser o gradiente de um escalar. E aí, a simetria de gauge é garantida. Então, a simetria de gauge é garantida aqui sob certas condições. Essa função pode ser variável no tempo e no espaço, mas ela tem que ter quadro correlacional tudo. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente não tem problema de será que quebrou a simetria de gauge porque tem esse A. Não, mas esse tensor aqui, esse tensor aqui e esse tensor aqui, eles satisfazem certas condições que vão garantir a simetria de gauge. Então, apesar de ter uma forma não manifestamente gauge variante, mostra-se no trabalho que há uma invariância de gauge aqui mais. Mas aí eu vejo uma pergunta para Faraday. Uma pergunta o quê? Para Faraday. Sei. No Faraday, ele descobre que o campo elétrico magnético tem fisicidade. Sim. Daí vem aquela questão dos campos potenciais, que falam dos campos elétricos magnéticos. Tem fisicidade ou não? Como é que você vai ver a fisicidade? A primeira maneira de ver é que tem invariância de gauge. Entendeu? Então, quando você tem esses termos aí, que é todos escritos em termos de potenciais, e são cada um individualmente invariante de gauge, é para você, como você gosta, o arqueólogo, cavar mais, né? Sim. Para ver o que está. Mostrar a simetria de gauge. Dê uma olhada nisso. Também lembrando que a fisicidade dos potenciais. Na mecânica quântica, os potenciais são importantes fisicamente. Olha o efeito Aharonov-Bohm. Se não fosse o potencial, a gente não teria o efeito Aharonov-Bohm. Então, na mecânica quântica, quem aparece na equação de Schrödinger não é o campo elétrico, não é o campo magnético, são os potenciais, através dos acoplamentos de íons, né? Índices livres aqui tem que ser feito sempre esse cuidado. I está livre, I está livre. I está livre, I está livre. I
I, certo? Aqui, Mi, com esse I. J está saturado, K está saturado, L está saturado, Mi está saturado. Aqui é a mesma coisa, Mi está aqui, Mi está aqui, agora na segunda posição. Então, J saturado, K está saturado, L saturado, Mi saturado. Então, essa é a equação de campo. Então, a gente tem agora, sim, a não linearidade está presente nesses dois últimos termos. É o termo cúbico dos campos de Gauge. Então, não linear. Não linear. E aqui também. Não linear. Então, é como se a gente tivesse, não, a gente tem, né? A gente pode tirar daí as equações de Maxwell, né? Tirar as equações, quer dizer, as equações de Maxwell estão todas contínuas aí. Então, o Dória está lembrando aí as identidades de Bianchi que vocês têm também, né? Satisfeitas pelo F, né? Então, as equações de Maxwell. Eu acho que faltaria um termo, que eu acho que é o L, vou chamar o LJ, vezes o F mini. O A vezes A, vezes o F vezes o S. O termo público, seria o termo quádrico. É o corpo da equação de campo, mas ele é quádrico no lagrangiano. Ele é quádrico, mas no lagrangiano teria o termo público. Mas ele você não me deu ele. Não deu, esqueceu? Então tá. Vamos consertar aqui. Tem o termo público, qual é a forma dele que você tem? Se eu for dizer A vezes A, vezes o F. Mas tem um tensor na frente. Tem um tensor na frente? Sim. LJ. Mas não é esse L, o outro L. Outro? É outro L ou é esse próprio L? Não, o outro L. Então não é um L, vamos chamar assim um Q, sei lá, tem um tensor, vamos dizer. Q, vai ditando aí para mim, Q, IJ, AMI, IJ, AMI, vezes, agora você pode ter o F mini mais F mini. Mas F mini, por quê? Porque aqui está o IJ, não tem mais índice aqui, eu tenho um terceiro índice aqui. Você está dizendo algo assim? Isso aqui? Isso aí. Então é isso aqui. Isso aí. QIJ, AMI, J. F mini K, F mini K, S mini K. Eu acho que agora tem que ter algum índice AK para matar o K, né? Então, não, por exemplo, tinha que ter um índice K aqui. Seria o QIJK? Isso. Tá. Se eu tiver esse termo, você tem um trabalho aqui, você vai consultar. Esse trabalho já está com muitos campos. Vê se está. Aqui já está com campos. Então, quer dizer, ficou faltando esse termo na ação. Eu sempre trabalhava com F mini e Z mini pequeno. Então ficava F mini e Z mini. E o Z mini já se matava. Entende? Então, vamos dizer, aí quando você não precisa. E aí você generalizou o cara. Você bota F mini e K. Tá. Então, esse é o caso geral preliminar. Então, pera, deixa eu botar aqui, deixa eu escrever. Você teria, conferir, você teria, ficou faltando. É QJK, A, I, A, I, J, e aí aqui teria F, I, K, mais S, I, K. É isso que você está dizendo? Um termo assim? Isso. Então, esse seria o termo trilinear na regressão. Seria o termo trilinear com derivada, exatamente. Então, ele daria uma outra não linearidade. Isso, daria uma outra, daria quadrática na equação de campo. Vamos ver então a influência dele na equação de campo. Me desculpa, O problema não, não tem problema. A gente refaz agora. É só acrescentar esse termo aqui. Então, olha só, estamos dizendo aqui. Quando o Dória me passou o lagrangiano, a gente lançou, está no início, tá? A primeira equação que nós escrevemos hoje, ficou faltando um termo desse tipo aqui, só para a gente, então, um termo cúbico, A, e aqui tem derivada de A, e aqui tem derivada de A. Aqui a gente pode pensar o seguinte, né, Dória? F mini K é dmi
amigável. Quer dizer, se a gente somar os dois diretamente, como eu coloquei ali, esse termo aqui desaparece. Então fica duas vezes demi amigável. É isso mesmo? Porque se eu colocar, substituir o F por isso e o S por isso, esses termos se cancelam na hora de somar. E é isso mesmo? Aí no fundo você fica só com isso, no fundo fica duas vezes isso aqui. Eu poderia escrever isso aqui dessa maneira aqui, duas vezes, aqui, é um fator 2, que eu posso absorver aqui, não importa, né? E aí daria demi, ami, cá. Então, não poderia aparecer o Eu não sei se, de maneira geral, era bota um coeficiente A antes do F e um B antes do F. Sei. Mas é só para dizer, eu estou trabalhando geral. Por exemplo, poderia ser. E daí não... Talvez fosse melhor pensar isso, botar aqui o coeficiente A, F de mi capa, mais um B, S mi capa. E aí sim, a gente garante que se A for igual a B, A for menos B, não importa. Aí a gente tem parâmetros mínimos já em B, além do parâmetro. A gente está pensando em tempo de invariância de gauge, invariância de gauge mais geral. Isso. Então, de qualquer maneira, esse termo sendo colocado na ação, vocês já tinham testado a invariância de gauge deles, né? De acordo com as propriedades do tensor. Então, é o seguinte, vamos ver como é que esse termo vai modificar. Vamos fazer ele separadamente para ver o que a gente tem na equação de campo. A gente fez integração por parte, depois no final de tudo a gente acabou multiplicando ela por menos um meio. Então, vamos tirar as equações de campo a partir desse tempo que ficou faltando, vamos jogar as equações de campo para corrigir. É só lembrar o que eu fiz integração por parte e depois multipliquei tudo por menos um meio, só para lembrar que esse fator menos um meio vai ser importante para mim, para a gente poder não precisar fazer tudo de novo. A gente vai fazer só esse termo que ficou extra, o termo extra que ficou faltando. Então vamos pegar, a gente devagarinho para esquecer o fator. Então vamos ter o seguinte, vamos ter um termo assim, Q, I, J, K. Aí vamos ter aqui um A, parâmetro A. E aí A, Mi, I, A, Mi, J, F, Mi, K. Tá lá. Vamos fazer então esse termo aí. Ele é antissimétrico em Mi. Por ele ser antissimétrico em Mi, aqui, ele vai gerar uma antissimetria em IJ. Então esse tensor tem que ser antissimétrico em IJ. Tudo bem. Agora, se eu colocar o S em I, então tem algum problema aqui. Tem que mexer nesse termo. Esse termo não é bem isso aqui, se a gente colocar agora esse termo aqui, B, o mesmo que BJK, A, Mi, A, J. Mas vai ter que ser um outro Q. Isso eu estou vendo. E botar aqui um S, Mi, K, isso aqui é simétrico. Então isso aqui simetriza em J, então isso aqui tem que ser tratado em J. Então tem que ser um Q para um e um Q' para o outro. Então, vamos fazer isso, vamos apagar isso aqui. Então, o termo da metade vai ter que ser o seguinte, vai ter que ter um tensor Q, I, J, K, A, Mi, A, Mi, J, F, Mi, K. E depois vamos ter um tensor chamado de PR, I, J, K, A, Mi, A, J, S, Mi, K. Então, vamos dizer, esses dois termos ficaram faltando no lagrangiano original. Então, nós vamos esquecer o lagrangiano original, vamos já introduzir esses termos diretamente a contrapartida dele nas equações de campo. Lembrando que quando nós derivamos as equações de campo, a gente fez todos os procedimentos, no final isolou o I e o I e multiplicou por menos um meio. Só que a gente não esqueça, então vamos lá, vai ficar QIJK. Então, tá certo, isso aqui é antissimétrico em Mi, delta, vamos lembrar disso aí.
A, Mi, A, Mi, J, F, Mi, J, F, Mi, K. Depois, mais E, I, J, K, A, Mi, delta, A, Mi, J, F, Mi, K. E finalmente, Q, I, J, K, A, Mi, A, Mi, J, delta, F, Mi, K. Então, são 3 variações a partir do primeiro termo. Aqui vamos olhar o seguinte, eu posso, desse termo aqui, trocar o Mi por Mi, porque está tudo saturado. Eu vou chamar esse aqui de Mi, esse aqui de Mi. E aí eu vou chamar aqui de Mi. Então, no segundo termo, eu tinha trocado Mi por Mi, para poder ir. E aí eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar esse J de Mi e o I de J. O I de J e o J de Mi. Então, esse termo, aqui, F mini é menos F, F mini é menos F mini, então aqui vai o sinal menos. E o QJI, ele é antissimétrico em J. Esse tensor Q, ele é antissimétrico em J. O K está livre, mas ele é antissimétrico em J. Então, isso aqui é mais Q e J. Então, vai dar um fator 2 aqui. E eu posso esquecer esse termo aqui. Então, o segundo termo pode ser esquecido e deu o fator 2. Porque o que eu tinha era, eu troquei os índices Mi com Mi e troquei os índices I com J. Eu não tive só um K parado. Então, o segundo termo reproduz o primeiro, então dá um fator 2. Aqui não, aqui vai ser diferente. Aqui a gente vai ter, ele é antissimétrico aqui, então tem aqui esse Q aqui, vamos lembrar, esse Q aqui é simétrico em IJ. Então, se ele é simétrico em J por construção, isso aqui eu posso simetrizar, vai ficar assim, A, Mi, A, Mi, J, mais A, Mi, A, Mi, J, sobre 2. Esse aqui é simétrico em J, pensou que é simétrico em IJ, não, perdão, é antissimétrico. Você pensou que é antissimétrico em IJ, por construção. Então, aqui vou pegar a parte antissimétrica em IJ. Eu simetrizei esse produto aqui em IJ. Então, ficou Mi, IJ menos Mi, J, Mi. Antissimetrizei em IJ. Mas ao antissimetrizar em IJ, então tá certo, porque ele é antissimétrico em Mi. Então, quando eu antissimetrizo, perdão, fiz burrice. Ele é antissimétrico, perdão, pode pegar onde é que eu tenho que ver a coisa. Ele é antissimétrico em IJ. Então, eu vou antissimetrizar em IJ. Então, vai ficar A, Mi, A, Mi, J, menos A, Mi, J, A, Mi, sobre o antissimetrizei em IJ, porque ele é antissimétrico em J. Mas ao antissimetrizar em IJ, ele automaticamente sai antissimétrico em Mi, o que tinha que ser. Então, está tudo ok. Então, vamos fazer agora a variação do último, está tudo ok. Então, antissimétrico, então vamos lá, vai ficar aqui, a última variação é essa aqui. Então, ficou, esse último termo ficou assim, QJ, K, A, Mi, A, Mi, J. E aí aqui ficou DMI, delta, A, Mi, K, mais DMI, delta, A, Mi, K. Menos. Muito perto. E aí, eu posso pensar o seguinte, se eu, como ele é antissimétrico em J, ele é antissimétrico em J, então ele é antissimétrico em Mi, né? É que aí eu acho que eu posso fazer o seguinte, essa combinação aqui, apesar de não ser, porque como é antissimétrico em J, automaticamente isso aqui já é antissimétrico em J. E quando isso aqui é antissimétrico em J, isso aqui acaba sendo antissimétrico em Mi. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou, nesse segundo termo, eu vou trocar no lugar do Mi, eu vou botar Mi, e no lugar do Mi eu vou colocar Mi. Tá?
quer dizer, o último termo eu troquei mi por ni. E aí, tá, muito bem. E aí, isso aqui está com sinal menos. Então, eu só troquei os is e mantive o sinal menos. Mas agora, eu posso renomear o i vira j, o j vira i, então vai dar um fator 2 também. Então, eu não preciso pegar esse termo aqui. Então, eu vou explicar direitinho o que eu estou fazendo. Vamos pegar o primeiro termo que ficou assim, só para Q, I, J, K. A, Ni, I, A, Ni, J. Dmi, delta, A, Ni, K. Agora vamos pegar o segundo termo, menos Q, I, J, K. A, Ni, A, Ni, J. Dmi, delta, A, Ni, K. Então, copiei ipsis literis dos dois termos. Vamos trabalhar o segundo termo para a gente ver se reconduz ao primeiro termo. Então, aqui é DI, multiplicando pelo delta, né? Então, não só esquecer isso. Ficou delta, DI ali menos DI ali, tá certo? Então, nós temos esse termo aqui, isso aqui. Esse terceiro termo aqui se desdobra desses dois, por causa do F. Vamos fazer agora as trocas de índices, né? Vamos chamar aqui o ni de ni e o mi de ni. O ni vai ficar ni e o mi vai ficar ni. Perfeito. Então tá. E aí agora eu posso trocar. Então tá legal. O i com j. Então isso aqui vai ficar i, isso aqui vai ficar j, isso aqui vai ficar j, isso aqui vai ficar i. Muito bem. Então, dmi anik, dmi anik, ani j, ani i. E aí é QJI, mas QJI é menos QJ, por causa da assimetria, então dá um fator 2. Então eu posso escrever esse termo assim, da seguinte maneira: vai ganhar também um fator 2, QJK, e aí vai ficar dmi anik, dmi do delta a anik. Então, o último termo se desdobrou dessa forma. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui, eu vou querer colocar tudo como sendo, fatorando um delta a mi i. Né? Eu fiz isso aqui, eu quis fatorar um delta a nossa equação ficou com índice mi e com índice i. Então, eu vou querer fatorar um delta a i. Então, nesse tempo, para poder fazer o procedimento que a gente fez no outro caso, eu vou ter que chamar esse cara aqui, o mi eu vou chamar de mi. E o mi eu vou chamar de mi. O mi eu vou chamar de mi. E o mi eu vou chamar de mi. Eu quero fatorar um delta ani. Então, a delta ani, tá? Para poder ficar aí dessa equação, vai sobrar um índice mi. E aí, claro, aqui é mi, eu vou chamar de mi. E vou botar um sinal menos aqui. Tá? Depois eu vou multiplicar por menos meio, claro. Então, vai sobrar para nós IJK, mi, perfeito. Então, está fazendo o papel que a gente queria. Então, a mesma coisa aqui. Eu vou ter que fazer uma integração por partes. Só que essa integração por partes agora vai atuar, quando transformar esse termo aqui, vai ficar assim, menos 2 que IJK. Aí vamos ter assim, essa derivada dmi atuando em a, mi, a, IJ. E aqui eu vou estar fatorando o delta do A e K. Muito bem. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero fatorar um delta ani. Então eu vou chamar o K de I. O K vai virar I. E o I vai virar K. Então vai sobrar para nós esse termo menos Q, KJ, tá? Feito, menos simétrico. Certo? KJ, tá? DMK, essa derivada está atuando no produto. Vai sobrar esse delta ani aqui. Então, aí agora, depois, o que eu tinha que fazer? Multiplicar por menos 1,5. E aí, quando eu multiplico por menos 1,5, esse fator menos 2 desaparece. E esse fator menos 2 aqui vai me dar mais 1. Então, vai ficar assim. Então, a contribuição desse primeiro termo aqui para a equação de Cantor, quando nós vamos colocar aqui,
Eu vou só guardar ele aqui. Então, esse primeiro termo aqui ele vai contribuir com o seguinte, só que depois a gente modifica a equação. Vai ficar QIJK. Então, esse termo aqui, ele vai dar origem a QIJK. QIJK. A MIJ. A MIK. Então, tá certo. Mi com I, tá? J, K para cá, aqui com I. Tá certo. E depois o último termo vai ficar mais que K para J I. Aí vai ficar DMI atuando em AMI capa a MIJ. Tá, esse termo aqui. A capa a MIJ. Perfeito. Então tem capa contraído, J contraído, tem o Mi livre e o Mi livre. Perfeito. E o Mi contraído. Então esse primeiro termo dá esses dois termos aqui. Vamos jogar esses dois termos depois na equação de campo. E agora vamos ver uma contribuição da parte do R, que agora é a parte simétrica. Então vai ficar muito parecido, né? Só que com propriedade agora do tensor é simétrico. Vamos ver, vai aparecer também o fator 2. Vamos abrir como a gente fez aqui, passo a passo para não ter erro. Então vamos lá, vamos variar o último termo. Como é que ele vai contribuir nas equações de campo? RJK, delta. Então, lembrando, simétrico em I, simétrico em I, então é simétrico em J. Então, RJK é simétrico em IJ. E o Q é antissimétrico em IJ. Então, RJK, delta ANI, ANIJ, SNI, K. Mais RIJK, ANI, delta ANIJ, SNIK. Finalmente, mais RIJK, AMI, ANIJ, delta S K. Então, o que vai dar para nós? DMI ANIK mais DMI delta de ANIK. Então, vamos lá. O segundo termo aqui, eu vou tentar transformar no primeiro, usando a simetria. Então, eu vou chamar quero fatorar um I. Então, eu vou chamar o J de I e o I de J. O I vira J e o J vira I. Então ficou A, I, J. Vou colocar agora I com Mi. Mi, 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 Mi. Então ficou. Agora RJIK é simétrico. Então vai ficar RIJK. Delta A, I, I, A. Então, eu vou querer fazer o seguinte, eu quero fatorar um del, bom, vai ficar igual ao primeiro, tá certo? Então, S mini, S mini, S mini, então vai ficar A mini, A mini J, essa vai ficar igualzinho, então vai dar um fator 2 aqui. Então, o segundo termo é igual ao primeiro. E aí, o que eu vou querer depois é que eu quero fatorar um I, I. Então, eu vou chamar esse Mi de Mi e o Mi de Mi. Mi, Mi. Mas essa Mi é simétrica. Então, não importa. Então, eu consegui fatorar o delta a Mi. Então, eu posso fazer o seguinte: eu vou subir esse Mi, e vou subir esse Mi. E vou descer o Mi. Então, vamos ver se ficou certinho. Tem que ter o Mi e o Mi. Então, IJK, JJ, K, K, I. Então, vou fatorar o delta termo.
Então vai dar um primeiro termo aqui que vai ter esse fator 2. Né? Isso, né? Eu estou multiplicando. Lá a gente apareceu o fator menos 2 por causa da antissimetria, que é simétrica. E agora vou fazer esse termo aqui. Vai ficar R, I, J, K, A, I, A, I, J, DI, delta, A, I, K. E depois o segundo termo, que vai ficar mais R, I, J, K, J, DI, delta, amiga. Certo? Agora, vou tentar transformar o segundo termo no primeiro. Lembrando da simetria em IJ. Então, eu quero ter aqui, vou trocar o Mi com Mi. Então vai ficar Mi, 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 Mi. Já ficou aqui um delta de amiga, isso aqui ficou igual a esse. Mas agora eu vou querer colocar eu vou querer colocar. Agora eu posso trocar o simétrico em J. Então aqui vai ficar JI. E aqui vai ficar JI. Troquei os índices. Então ficou ANI, ANJ, RJI é RJ. E aí vai ficou tudo igualzinho. Então vai dar esse fator 2 aqui. E aí eu posso esquecer o segundo termo. E aí agora a gente integra por partes. Então vai ficar menos 2, RJK, DI, ANI, ANJ, delta, ANIK. Liberei então delta. Então delta ANIK, eu quero ter um delta ANI. Então vou chamar o K de I e o I de K. KJ, DI, tá certo. Delta ANI. E aí vai ficar, posso botar esse DI aqui embaixo. E aí eu subo esse I, subo esse I, isso, esse I. Então fica DI, então foi Mi, I, JJ, contra I, K para K, I. Então tá, esse tempo vai ficar. Isso aí agora vamos multiplicar tudo por menos meio. E aí então, esse termo aqui, quando eu multiplicar por menos meio, vai ficar menos R, I, J, K, A, I, J, S, I. Vou botar aqui ao contrário, vou botar esse A embaixo. A, I, J, S, I, K. Então ficou menos, multipliquei já por menos meio. Então ficou menos RJK, A, I, J, S, I, K. E aí fica J, K com K e I com I. E aqui vai ficar menos um meio, vai ficar mais um, vai ficar mais R, K, J, I, TI, atuando em A, I, K, A, I, J, I, K. Então vai ficar Mi com I, Mi contraído com I, K com K, J com J. Essa combinação aqui é simétrica em K, J e K, J. Tá tudo certinho. Então, nós temos, tá certo. Então vamos ter esse termo aqui. Então a gente vai modificar essas equações de campos para pagar aqui, ficou assim. Então vamos ter que acrescentar esses termos aqui. Mais, então agora vai entrar aqui QIJK. A, I, J, F, I, K. Ficou o I e o I. JJ, K. Depois vai entrar esse termo aqui, mais Q, K, JI, DI, atuando A, I, K, A, I, J. Então tá, I, I, K, J, J. E aí agora o último termo
último termo, que vai ser menos RJ, tá? A MJ SMK mais R KJ Então, Q é antissimétrico em J, lembrando disso. Antissimétrico em J, antissimétrico em KJ. Sempre antissimétrico são os dois primeiros índices, né? Tá certo. Legal. E aqui é simétrico nos dois primeiros índices. Em geral, a gente usa muito notação tensorial quando a gente bota essa cruzinha aqui. Isso aqui é antissimetria. Quando a gente bota o círculo, a ligadura circular, é simétrico, antissimétrico, simétrico. Antissimétrico nos dois primeiros índices e simétrico nos dois primeiros índices, como já a gente sabia do início do lagrangiano. Então agora a gente tem termos quadráticos com derivada, e termos quadráticos também com derivada. Então, a gente tem os termos quadráticos vão comparecer com derivadas, os termos cúbicos sem derivada. E aí os termos vão ser lineares. Então, essa é a equação de campo completa. Olha, garante aí, fica legal. Não esquece de nada, na próxima reunião a gente vai ter que partir dela. Tchau, cara. Você pode fazer um favor para mim? Você pode fotografar esse quadro aqui? Só para eu ficar com essas equações, porque semana que vem a gente vai ter que trabalhar. Tá? Aí você me manda, tá bom? Tchau, obrigado. Então, só queria chamar a atenção para algumas coisas aqui antes da gente finalizar. Bom, primeiro o trabalho de hoje foi basicamente receber o lagrangiano, né? Receber o nosso lagrangiano, depois ele foi corrigido com esses termos tensores que ele é, e aí finalmente chegamos a essas equações de campo, que são então a parte linear da equação de campo está aqui, a primeira linha é totalmente linear. Então a primeira linha é linear dos campos, a segunda linha é cúbica dos campos, e a terceira e a quarta linha são quadráticas, então a bilhete é quadrática. Então, está em ordem diferente, depois a gente acerta. Então, aqui a gente tem contribuição quadrática nos campos. Então, a gente tem interação, né? Interação de. Como a gente tem no lagrangiano, a gente vai ter um vértice com três focos, quer dizer, os termos cúbicos na ação. No lagrangiano, a gente tem termos cúbicos de três focos que estão dando origem a esses termos aqui nas equações de campo, e temos os termos quárticos, os quatro focos. Então aqui a gente tem os tensores Q e L, e aqui a gente tem o tensor L. Então a gente tem interações quárticas, quatro fótons interagindo, então espalhamento fóton-fóton. Aqui também eu posso ter, por exemplo, dependendo das massas, um fóton decaindo em dois fótons. Eu posso ter a quebra de um fóton em dois fótons. Aqui eu tenho interação fóton-fóton, né? E ou derivada. Aqui vão aparecer derivadas e aqui não. Então, por Power Counting, né? A gente sabe que o tensor K é antissimétrico, o tensor P, é adimensional, o P também é adimensional, o N tem dimensão de massa ao quadrado, o L é adimensional, e o Q, como ele é cúbico, né, ele tem AAF. Então, o Q também é adimensional. Apesar de ser, né, porque é que eu tenho, quer dizer, tudo aqui tem que ter dimensão, né, que eu tenho derivada e campo. Então, eu tenho massa terceira, né, aqui então, massa terceira, aqui esse cara aqui é massa
E aqui eu tenho massa terceira potência, massa, está todo Lagrangiano, está todo ok, todo o tensor. Então, KPJ é adimensional, PJ adimensional, N tem dimensão de massa ao quadrado. N é adimensional e os Q's, o Q e o R também são adimensionais. Porque no Lagrangiano eles comparecem dessa forma. Tanto Q quanto R. A estrutura é Q, A, F. Então, isso aqui é a dimensão de massa ao quadrado, massa terceira, massa 4 é adimensional. Então, todos esses tensores são adimensionais. O que dá a expectativa de um modelo renormalizável, porque nós não temos acoplamentos com dimensão de massa positiva, negativa, por exemplo, e nem positiva para poder ser super renormalizável. A ideia é que o modelo seja renormalizável, porque, pelo menos por power count, né? Ele hoje. Leonardo? Está não é fazendo doutorado? Não, ele já fez doutorado aqui. Ah, o Carlos Pinheiro não, né? Lá do interior de Paulista, Do interior de São Paulo? Ah, Zé Luiz. Ah, está em Juiz de Fora. Ah, foi Zé Luiz, né? Zé Luiz de Juiz de Fora. Ele tinha mostrado a renormalização. E o Tchauca também, né? Tchauca também. Agora também com o Santiago também. O Santiago não foi feito de renormalização. Ah, não foi feito, já estava lá. Então, quais são os comentários da gente para poder tirar a relação de dispersão? Relação de dispersão, a gente... Recordando, naquela época, o grande medo era a renormalizabilidade. É a renormalizabilidade. Quando ele voltou direto, assim... É sempre. Não nada. Depois da unitariedade. Isso aí. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, para finalizar. Temos a equação de campo formalizada já. Então, o que a gente vai ter? Relações de dispersão. Geralmente a gente lineariza. Então, a gente está linearizado. Agora, a gente tem um problema aqui na hora de dar as relações de dispersão com esses termos. A pergunta é, eles vão desaparecer ou não? Não, não vão desaparecer. Nós vamos fazer em duas etapas. Primeira etapa, não. A gente vai tirar as relações de dispersão desse pedaço aqui, da parte linear. Só para ter uma ideia. Diagonalizar, toda aquela ideia, vai diagonalizando simultaneamente, tirar a relação da dispersão se o modelo fosse linear. Agora a gente vai dizer, não, eu quero introduzir as não linearidades. Como? Então, para introduzir as não linearidades, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos introduzir um campo de fundo e vamos fazer perturbações em torno do campo de fundo. Ou seja, o meu F, né, o meu A, ele vai passar a ser um A de fundo, um A background, A de fundo, mais uma perturbação, que é o que vai se propagar como campo. É como se eu tivesse um laser, os campos de um laser se propagando num campo eletromagnético de fundo fixo. Bom, aí a gente expandindo o A dessa forma, claro que aí eu vou ter que expandir o F também, então meu F vai ter que ser um F de fundo, né, claro, mais um F pequeno, que vai ser os campos propagantes. Aqui eu tenho o campo elétrico, o campo magnético, aqui eu tenho os potenciais vetores. Isso para cada família, claro. Isso para o campo I. E aí, claro, os termos, esse termo quarticano, esse termo aqui, né, ele vai se dividir da seguinte maneira. Eu vou ter os parâmetros Q e JK, aí vamos ter A de fundo Mi, não, A de fundo MJ, né, MJ, mais o campo propagante, o campo que vai ter relação de dispersão A, Mi, J. E aqui eu vou ter o F de fundo Mi, capa, mais o F propagante mini capa. E aí, claro, a gente vai ver, esse termo vai interferir com esse, vai dar tudo de fundo. Então, isso está fora do Lagrangiano, não tem dinâmica. Aí eu vou ter esse termo aqui linearizado em F, e vou ter esse termo aqui linearizado em A. Depois a gente vai ter aqui esse termo quadrático. Mas aí esse termo pode ser desprezado, porque ele seria uma perturbação com outra perturbação. Nós vamos desprezar as perturbações, vamos linearizar nas perturbações. Então, a gente linearizando nas perturbações, esse termo cruzado aqui vai ficar, e esse termo cruzado aqui vai ficar. Então, o campo de fundo, o
potencial de fundo e esses tensores, esses parâmetros aqui, vão aparecer na relação de dispersão. Então, a gente vai poder levar a não linearidade, seja cúbica, que as linearidades, a não linearidade quadrática, para as relações de dispersão. Então, esses tensores aqui vão aparecer nas relações de dispersão junto com o campo de fundo. Então, a situação é como se fosse essa. Eu tenho um campo de fundo, pode ser elétrico ou magnético, não importa, e nesse campo de fundo eu tenho um campo se propagando. Então, esse aqui é o campo de fundo, pode ser elétrico ou magnético, e isso aqui é o campo propagante. É como se fosse um laser se propagando numa região em que eu tenho um campo fixo eletromagnético. E aí, esse laser aqui que está se propagando, vendo esse fundo, ele vai ter suas relações de dispersão influenciadas pelos campos de fundo e pelos parâmetros L e Q da não linearidade, Q e R da não linearidade. Então, dessa forma, a gente não perde a informação, ou melhor, os efeitos da não linearidade na propagação das ondas, né? Só que eu vou para isso, o dispositivo que a gente acha para isso é introduzir as não linearidades via a perturbação que se propaga no campo de fundo. E aí a gente não vai perder essas informações aqui. Então essa é a ideia. Então, no primeiro momento a gente vai fazer só essas relações de dispersão, porque na verdade a gente já fez, mas agora como aparece esse tensor S em I, isso vai modificar a parte longitudinal em relação ao caso que a gente tinha estudado antes desse modelo. E depois, no segundo passo, no segundo momento, quer dizer, aula 27, a gente vai provavelmente fazer isso e já iniciar isso. E depois, na aula 28, a gente pode ter uma conclusão de como esses tensores, né, ou esses parâmetros tensoriais, junto com os campos de fundo, afetam as relações de dispersão. E aí a gente vai ter que fazer, não para E e D, mas para o campo A. Certo? Eu deixo como tarefa, se alguém quiser fazer essa tarefa, quem estiver interessado, uma coisa que pode ser razoável de fazer, só para checar o que está no paper, né, é tirar as equações de Maxwell, né, linearizadas, tirar as equações de Maxwell, agora com aqueles campos, né, com F e com S. Ver todos os campos que saem daqui, aqui eu tenho os campos E e D, as famílias, né, e aqui eu tenho novos campos das famílias. Ver como esses campos aqui vão afetar as equações de Maxwell. Então, tirar um conjunto de equações de Maxwell, mantendo, claro, a não linearidade. Oi? O trabalho feito pelo Santiago. Tá, pois é, tá lá, né? Então, o pessoal consultar esse trabalho. Então, tá bom, pessoal. Então, eu acho que a gente, por aqui, a gente vai... Pode falar. Opinião. Você lembra do trabalho que ele fez com o Leonardo? O Leonardo Fogo? Isso. Ah, tá. A ideia de tudo isso, qual é a maior ideia? É ver se tem velocidade de grupo maior que C. Sim, sim. Eu acho que esse é o grande momento de se tentar. Tá. Bom, naquele trabalho, se você tivesse só FMI, a primeiro termo, você pode ter argumentar, tal, mas vai dar C. Uhum. E com a massa vai dar menos C. Né? Quando você colocou o termo longitudinal, você mudou a história, a ordem das coisas. Então, aquela matriz que fala, do determinante, se tornou, e já ali abriu uma questão de ter velocidade de C. Daí a questão agora, será que com a gente, quando está com trilinear e quadrilinear, tem alguma contribuição para C? Certo. Entende? Sim. Então, Tá certo. Tá certo. Isso aí. Quer dizer, veio agora a questão da velocidade de grupo, né? Depois que a gente tirar as relações de dispersão em presença dos parâmetros de não linearidade. E aí vem, pode ver irrefringência, pode ver velocidade de grupo maior que C, pode ver dicronismo, pode ver alguns efeitos interessantes. Mas eu acho que seria interessante ver esses aspectos, parte por parte. Primeiro vamos fazer isso. A primeira linha. Vamos fazer a primeira linha na próxima aula, depois eu vou ver a influência dos termos quânticos e cúbicos, né? Certo? A gente pode apagar os Qs, deixar o L, pode apagar o L, deixar os Qs, o R. Para as pessoas que estão vendo pela primeira vez, a pergunta que tem a gente é muito fixada em Maxwell. Daí Maxwell diz, bom, você tem um campo elétrico e um campo magnético. Esse campo elétrico e magnético, ele vem das caras. O que aqui traz são duas coisas. Primeiro, será que o campo elétrico e magnético, quando tem essa contribuição trilinear e quadrilinear, ele não precisa de carga elétrica? Sei. Então, daí, esse campo elétrico-magnético,
Se você tirar a lei de conservação, a divergência dessa corrente, Sim. você vai ver que esse campo eletromagnético ele tem suas próprias fontes. Certo. Não precisa da carga. Sim, sim. Então, vem a grande questão que eu acho que, digamos, que existe uma possibilidade de você entender o eletromagnetismo. Sim. Então, como é que começa a possibilidade de entender o eletromagnetismo? Como você implementando novos campos elétricos e magnéticos. Sim, sim. Então, você não precisa ter só dois como máximo, Sim. e dependendo de uma carga elétrica. Sim. Você pode ter vários, como você mostrou ali naquele exemplo, certo? E dependendo dos próprios campos. Certo. Não, está claro. Eu acho que, digamos, assim, a questão que se abre Sei. é que caminhos são possíveis para se entender o eletromagnetismo. Sei. Ou será que o eletromagnetismo é fixo? Não, claro que não. Sabe, o eletromagnetismo, sei lá, talvez seja a teoria física, né, mais permeável a novas físicas, né, a novas ideias. O eletromagnetismo, a gente vê como é que ele se relaciona, claro, com a mecânica quântica, né, depois a gente vê como ele se relaciona com a relatividade geral, com a gravitação, influência da supersimetria, qualquer coisa, qualquer física nova que vá além do modelo padrão, ela mexe no eletromagnetismo. Ou mexe também na QCD, mas assim, o eletromagnetismo é aquele experimento que pode ser feito no laboratório, não precisa de aceleradores necessariamente. Você pode fazer experimentos de laboratório, experimento com física atômica, com física molecular, já podem revelar efeitos novos no eletromagnetismo. Então é interessante ver como novas físicas entram, né, influenciam o eletromagnetismo. Por exemplo, novos campos, novas partículas. Acho que esse é o ponto. Por exemplo, se vocês viram a parada na China, Sei. o camarada Xi Jinping, Sim. ele mostrou que lasers, Poderio não, tecnológico, laser, né? Eu sei. lasers, estavam usando A laser. gente viu lá. Daí vem a questão seguinte, esses lasers estão dentro do eletromagnetismo de Marx ou tem novos O de eletromagnetismos? Xangai, os lasers de Xangai, lá do surf, né? Os lasers lá do Xangai Ultra Laser Facilities, né? São esses lasers aqui que estão na faixa já dos petawatts, que estão evoluindo, né? Uma fase depois para o hexawatt, peta 10 a 15 e hexa 10 a 18. Então esses lasers lá do Xi Jinping, esses aí estão quebrando lá. Em campos intensos demais, né? Então esse certamente pega o eletromagnetismo não linear. Qual deles, né? A gente tem vários, né? Qual deles vai ser o adequado? Mas assim, justamente em Xangai que a gente tem talvez o laboratório onde tem os lasers mais potentes. Depois a Rússia está construindo. O camarada Xi Jinping não quer quebrar vaca, ele quer derrubar drones. O camarada Putin quer. Então o camarada Putin já está construindo o Excelsior, né? Que vai ser o laboratório de lasers também na faixa do hexawatt, talvez 10 hexawatt. Né? Então é uma corrida aí de quem tem os lasers mais potentes. Né? E o camarada Trump, né? O camarada Trump vai ficando para trás porque está quebrando as universidades, né? E como é que é o Jair Che Guevara, foi chamado de Che Guevara, o Bolsonaro, né? O presidente do PL, né? O tal do Paulo, esqueci o nome do cara, mas o presidente do PL, ele comparou Bolsonaro a Che Guevara. Aí eu sou que o pessoal da extrema direita ficou muito chateado, né? O camarada Jair Guevara, Guevara também está ficando para trás, porque ele também não quer progresso, ele só quer celulares bons para propagar fake news, né? Mas não quer lasers bons para fazer pesquisa científica. É isso aí. Pode ligar.